Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN, mais uma aula aí de Lei de Kirchhoff das extensões. Lembrando que a Lei de Kirchhoff das extensões estabelece que a soma das tensões em um caminho fechado é igual a zero, ok? Porém, vamos agora verificar que a Lei de Kirchhoff das tensões em um caminho aberto. Como assim, professor Flávio, em um caminho aberto? Isso é possível? É possível sim, dependendo da situação. Então vou mostrar aqui a lei de Kirchhoff das tensões em um caminho aberto. Vamos considerar esse circuito. Temos aqui um caminho fechado, bem evidente, mas também temos aqui um caminho aberto. Veja que não há, a partir desse ponto A até o ponto C, não temos a circulação da corrente aqui, ok? Então, neste caso, a corrente que passa pelo resistor R3 é igual a zero, porque esse caminho aqui é um caminho aberto, ou seja, toda a corrente I1 passa entre os pontos A e B, ou seja, passa pelo resistor R2, ok? E, mesmo assim, vou mostrar que é possível aplicar a lei de Kirchhoff das tensões num caminho aberto. A pergunta nesse circuito é: qual o valor de V0? O valor de V0 é igual a VR2? Isso é uma pergunta que podemos responder com a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos lá. Uma vez sabendo que o sentido da corrente é esta daqui, como eu falei na aula passada, então você agora fica fácil de identificar a polaridade das tensões. É preciso, inicialmente, identificar a polaridade da tensão de cada elemento de seu caminho, no caso aqui aberto. Esse elemento aqui está nesse caminho aberto, então a polaridade é positiva aqui e negativa aqui por conta da corrente, que já tem sentido conhecido, ok? Se o sentido da corrente não fosse conhecido, vocês poderiam escolher qualquer sentido. Já aqui no resistor R3, nós temos aqui uma corrente nesse sentido, apesar de ser zero, podemos considerar uma corrente nesse sentido, ok? Então teremos aqui a polaridade positiva desse lado, polaridade negativa desse outro lado, ok? Mas o caminho ainda está em aberto. Na verdade, colocamos aqui uma resistência infinita. Matematicamente, é a mesma situação do circuito anterior, onde nós tínhamos entre os pontos C e B, nós tínhamos um caminho aberto, nós tínhamos aí um circuito aberto, que é a mesma coisa, matematicamente falando, de uma resistência com valor infinito. Lembrando lá da nossa aula de resistência e lei de Ohm, ok? Então podemos fazer essa substituição. E agora fica mais evidente, agora fica claro que aqui é um caminho fechado, ok? E podemos aplicar sim a lei de Kirchhoff das tensões. Temos que selecionar um sentido. Vamos escolher aqui sentido horário, pode ser o anti-horário, como visto numa aula anterior. Escolhendo o sentido horário, certo? Vamos selecionar a polaridade inicial de cada elemento. Seguido o sentido horário, a polaridade inicial aqui é negativo. No resistor R3 a polaridade inicial é positivo, ok? Nesse outro resistor aqui a polaridade inicial é positiva. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, teremos menos VR2 mais VR3 mais V0 é igual a zero. Só que, de acordo com a lei de Ohm, a tensão no resistor R3 é zero. Por quê? Porque a tensão vai ser a resistência vezes a corrente, que é zero. Desta forma, concluímos que V0 é igual a VR2. Ok? Ou seja, quando vocês tiverem um circuito como esse, automaticamente a tensão aqui na saída vai ser igual à tensão VR2, nesse caso. Ok? E isso foi comprovado aqui pela lei de Kirchhoff das tensões. Vamos agora para uma outra situação um pouco diferente. Veja que nós temos aqui, trocamos o resistor por uma outra fonte de tensão, V2, certo? Porém, aqui ainda é um caminho aberto. Ou seja, a corrente aqui ainda é zero, mas entre os pontos C e A
existe uma diferença de potencial estabelecida pela fonte de tensão, independente se a corrente é zero ou não. Ok? Teremos aqui V2. V2 é igual a V de C menos V de A. Certo? Veja que a corrente aqui é zero. O circuito aberto aqui podemos substituir por um resistor com resistência infinita, matematicamente a mesma coisa. Então, temos um caminho fechado. Podemos sim aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E aí, escolhemos um sentido, vamos seguir o sentido horário. E agora selecionar a polaridade inicial de cada elemento. No sentido horário, a polaridade aqui é negativo, próximo elemento negativo, próximo elemento positivo. E aí, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, teremos menos VR2, menos V2, aqui é menos, né? Menos V2, mais V0, é igual a zero. Concluímos que V0 vai ser igual a VR2 mais V2. Isso é uma situação bastante comum encontrada nos circuitos que iremos analisar mais na frente. Com a lei de Kirchhoff das tensões, provamos que realmente fica fácil agora identificar o valor de V0 em circuitos abertos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Teremos mais aulas de lei de Kirchhoff das tensões. Fiquem atentos, se inscrevam no canal, não esqueçam do likezinho, ok? E é isso. Até mais.